Porcentagem. Porcentagem é uma fração que possui o número 100 como denominador. O símbolo é esse aqui, e lê por cento. Então, ele é uma fração que tem o 100 como denominador. Em cima, qualquer número. Então, por exemplo, se eu tiver 9/100, então aqui 9/100 é 9. Quer tirar esse 100 do denominador? Coloca o símbolo de porcento, 9%. 25/100. Nesse caso, você não vai simplificar, porque nós estamos mexendo com porcentagem. O que interessa para nós aqui é colocar o símbolo de porcentagem. Então, 25%, tá ok? Então, aqui, quando mexe com porcentagem, quero colocar o símbolo de porcentagem, então, tem que ter o 100 lá embaixo. E se for o inverso? Por exemplo, se eu tiver um decimal, 0,06, e quero saber qual a porcentagem, como que eu escrevo esse número 0,06 em porcentagem? Então, a gente pode fazer a passagem colocando 100 no denominador. E aqui, então, se eu vou dividir por 100, então, eu ando para a direita, né? Ó, porque se eu tiver 6 dividido por 100, eu tenho que andar 2 casas com essa vírgula. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, 6/100 que é igual a 6%. Então, veja, pode aparecer na forma de fração, sempre o 100 no denominador, ou pode aparecer em decimal, que nós sabemos que decimal também, você tirando ele do decimal e colocando em fração, você vai andar no denominador com o número de casas necessárias. 0,7 e eu quero escrever em porcentagem. Então, aqui eu tenho que colocar o 100 lá embaixo. E aqui, para eu dividir por 100 chegar no 0,7, eu tenho que ter um zero a mais aqui, né? Porque se eu coloco só o 7, aí eu teria que andar 2 casas. 1, 2, então seria 0,07. Mas é só vírgulas, é somente aqui nesse exemplo 0,7. Então, 70, olha lá, a vírgula tá aqui, 1, 2. Então, veja que você escreveu a mesma coisa, olha lá, 0,7 é 70/100, que é 70%. Quer dizer, de cada 70, aí de cada o quê? Aí depende do que você estiver falando. De cada 100 pessoas, 70 são pontinhos. Então, vamos pôr um exemplo aqui. De cada 100 pessoas, 70 são estudantes. Então, de cada 100 alunos daquela escola, 70 são meninas. Tá ok? E assim, é esse raciocínio que você tem que ter. Então, esse outro exemplo. 138%, eu quero saber qual é a forma decimal dele. Então, primeira coisa que você vai fazer é tirar esse símbolo de porcentagem. Então, nós sabemos que o símbolo de porcentagem é 100 no denominador. E agora aqui, então, dividir por 100 é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, 1,38. Então, escrever 138% é a mesma coisa que 138/100, que é a mesma coisa que 1,38. Agora aqui, veja, não apareceu o 100.
é 3/5. Então, o que que você faz? Você transforma essa fração, que não tem o 100 no denominador, em decimal. Então, para fazer essa fração em decimal, eu faço a divisão. Então, vamos fazer um rascunho? 3 dividido por 5. Então, 3 dividido por 5 não dá, né? Então, 0, ganhei um zero do outro lado. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30, para 30, zero. Então, é 0,6. Então, 3/5 é a mesma coisa que 0,6. Mas nós queremos colocar o símbolo de porcentagem. Então, ó lá. O 100 tem que aparecer no denominador. Aqui, o número que eu tenho aqui é 6, só que eu só tenho uma casa depois da vírgula. E aqui eu teria que ter duas, então eu tenho que ter um zero aqui. Ó, se eu coloco um zero ali e ando duas casas depois da vírgula, uma, duas, né? Porque 0,6, 0,60... 0,600, 0,6000, é tudo 0,6, né? Esses zeros aqui atrás não tem valor, correto? Então, a vírgula saiu daqui e andou duas casas. Então, aqui deu o quê? Se eu quero o símbolo de porcentagem aqui, dá 60%. Então, veja, então você pode sair da porcentagem e ir para o decimal. Você pode sair do decimal e ir para uma porcentagem, ou ainda você pode sair de uma fração que não tem o 100 no denominador e ir para a porcentagem. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Então, vamos supor que você tem uma barra de chocolate. Então, essa barra de chocolate vem aqueles tracinhos, né, no chocolate, e você vai comer essa barrinha de chocolate. Então, você começou lá, pegou um pedacinho, depois você foi, pegou outro pedaço, depois você foi, pegou mais um pedaço e guardou esse daqui. Aí, alguém perguntou para você, quanto que você comeu da sua barra de chocolate? Aí, você vai responder para ela em fração. Você vai responder em fração primeiro. Aí, você vai falar o que, então, em fração? Você tem aqui a barra de chocolate que você dividiu em 4. Quer dizer, ela já veio dividida para você lá em 4 pedaços iguais, né? Então, aqui, então, ele está dividido por 4, né? Em 4. Quantas partes você comeu dessa barra? Eu comi 3 partes. Você comeu 3 partes do chocolate. Então, você comeu 3/4. Então, sua colega perguntou lá, quanto você comeu lá da sua barra de chocolate? Aí você respondeu, eu comi 3/4 da minha barra de chocolate. Aí ela falou, quê? Não entendi nada. Então, aí você vai então mudar a sua resposta. Vamos fazer então a resposta em decimal? Então, 3/4, quanto que é em decimal? Rascunho. 3 dividido por 4, não dá. Então, 0, ganhou um zero do outro lado. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28, para 30, 2. Então, eu sempre tenho direito a um zero, porque eu já coloquei essa vírgula aqui. 20 dividido por 4, dá 5. 5 vezes 4 é 20, para 20, 0. Então, olha lá. Então, aí você então mudou sua resposta. Falou o quê? Aí você respondeu, eu comi 0,75 da minha barra de chocolate. Aí ela, quê? 0,75 da sua barra de chocolate? Que é isso? Então, você vai melhorar ainda a sua resposta. Você vai colocar em porcentagem. Então, quanto que dá esse daqui em porcentagem? O número aqui é 75. Aqui eu já tenho duas casas depois da vírgula. Então, 100. Então, aí você mudou. Eu comi 75 centésimos da minha barra de chocolate.
Ah, o quê? Aí você muda de novo a resposta. Ah, sabe quanto que eu comi? Eu comi 75% da minha barra de chocolate. Aí, se ela não entender de novo, o que que você faz? Você responde assim: olha, eu comi um tanto que sobrou. Quanto que sobrou? Se eu comi 75, para 100 falta 25. Então, falta, né? Faltam 25%. Aí você fala assim: olha, sobraram 25% da minha barra de chocolate. Então, quanto que eu comi? Então, veja que aí você já tem até um probleminha, né? Pode fazer vários probleminhas aqui, ó, né? Aí troca o nome da pessoa lá. Então, Maria. Maria comeu 3/4 da barra de chocolate. Ah, quantos por cento ela comeu? Ah, ela comeu 75. Ou então pode perguntar: quantos por cento sobraram para ela da barra de chocolate? Ah, sobraram 25% daquela barra de chocolate. Então veja como é rico, né? Essa parte de porcentagem, porque ela também aparece para você no dia a dia. Você vai no mercado, você encontra uma mercadoria que está mais barato, uma mercadoria que está mais cara no mercado, no outro, você pode comparar um com o outro e ver qual é a porcentagem que você está economizando. Quanto por cento está mais barato ou quanto está gastando a mais, quanto por cento pagou a mais em tal mercadoria. E assim por diante, você pode pedir um desconto. Ah, eu quero um desconto de 5%. Então, quanto que eu vou pagar? Então, você, com a porcentagem, você pode fazer muitos probleminhas do seu dia a dia. Uma loja anuncia 20% de desconto. Calcule o preço de cada item da vitrine. Então, lá na vitrine tem camiseta e tem calça. Aí a camiseta está por R$ 40 e a calça está por R$ 65. Então, sempre que você tiver a ideia de, sempre que for assim, ó, de, da e do, né? Então, por exemplo, ó, uma loja anuncia 20% de, ó lá, de, né? Eu quero saber quanto que é 20% de 40. Eu quero saber quanto que é 20% de 65. Então, sempre essa ideia de, da e do, sempre que tiver essa ideia, é uma multiplicação. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular 20% de, ó lá, de 40. Quanto que é 20% de 40? Que calcular 20% de, ó lá, de 40, para saber quanto que é o desconto. Mas cuidado, aqui tá falando calcule o preço, né? Mas primeiro tem que saber qual é o desconto, para eu poder subtrair esse desconto do preço total. Então, 20%, primeira coisa, vamos tirar esse porcento daqui? Então, nós sabemos que é 20 sobre 100. Olha lá, é uma multiplicação de fração. Nós já vimos multiplicação de fração. Eu posso simplificar qualquer número da parte de cima com a parte de baixo. Agora aqui sim, agora é interessante você simplificar, senão você vai ficar com números grandes, né? Então, vamos simplificar. Nós queremos, né, essa simplificação. Olha lá, 0 com 0 foi embora, outro 0 também foi embora, e olha que vantagem, embaixo sobrou 1. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter quanto de desconto? Eu vou ter R$ 8 de desconto, ok? R$ 8 de desconto.
Mas, novamente, o exercício pede calcule o preço, Bom, se eu vou pagar 40 e tenho 8 de desconto, quanto que eu vou pagar nessa camiseta? R$ 32, né? 40 menos 8. Eu tive um abatimento, um desconto de R$ 8. Ela custava 40, eu paguei só 32, porque eu tive um desconto de 20%, ok? Só que eu vou levar a calça também, vamos ver lá. Quero saber também o desconto lá, a calça tá na vitrine, quero saber quanto vai sair esse desconto. Então, novamente, quanto é 20% de R$ 65? Então, vamos transformar em fração? 20% é 20 sobre 100. E aqui é o 65. Então, multiplicação de fração. Posso simplificar qualquer número da parte de cima com a parte de baixo. 0 com 0 foi embora. 2 e 10 também dá, né? Então, ó, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Olha lá, termina em 5, tem um 5 aqui embaixo, posso dividir. Então, 5 com 5 dá 1, 65 dividido por 5 vai dar... Então, tem dúvida? Faz o rascunho, não tem problema. Tenho dúvida, faz o rascunho. O importante é não errar, correto? Então, 65 dá 1, sobra 1, 15 dividido por 5, 3. Então, dá 13, né? Então, aqui deu 13. Então, qual será o meu desconto? Então, o meu desconto é de R$ 13. Mas olha o exercício, ele está pedindo calcule o preço. Então, se a calça custa 65 e eu tenho um desconto de 13%, então 65 menos 13, quanto que eu vou pagar nessa calça? Quanto custa essa calça, né? Quanto custa? Então, olha lá, só subtrair. 5 menos 3 dá 2 e 6 menos 1 dá 5. Então, eu vou pagar 52, ela custa 65, a loja está fazendo um desconto de 20%, então eu vou pagar menos 13. Então, 65 menos 13, 52. Esses exercícios são para você. Esse exercício é para você. Correção na próxima aula.